Olá, eu sou Amanda Arenharte e os demais componentes desse grupo são Amanda Maria Moreira, Hilton Vaz, José Natanel dos Santos e Tainá Oliveira. Nós somos acadêmicos da Universidade Federal do Pará, do 6º semestre do curso de Medicina. Iremos apresentar o trabalho sobre protocolos clínicos. Os protocolos, de uma forma geral, são rotinas de cuidado, ações de gestão de um serviço, equipe ou departamento, sempre respaldados na melhor evidência científica disponível. Assim, de acordo com as suas funções, eles podem ser separados em duas categorias: os protocolos de elaboração de serviço e os protocolos clínicos. Os protocolos clínicos, eles são destinados à atenção à saúde, desenvolvendo ações preventivas, promocionais e educativas, além de auxiliarem no manejo de problemas clínicos e na tomada de decisões de uma forma padronizada. É de responsabilidade do Ministério da Saúde, juntamente com a Comissão Nacional de Integração de Tecnologia do SUS, a normatização desses protocolos. Isso é possível graças à Lei 2.401 do ano de 2011. Para a elaboração do protocolo, é necessário que se faça um escopo, que servirá como base para a estrutura do protocolo definitivo. E para a elaboração, deve ser necessário uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados da área da saúde. O primeiro passo a ser feito, então, é a definição do tema. E para a definição do tema, existem algumas perguntas norteadoras, como, por exemplo, por que a área técnica gostaria de elaborar um protocolo sobre esse tema? O que a área técnica já elaborou sobre esse tema? Quais serão os objetivos desse protocolo? Deve também informar qual será o propósito, se é tratamento, prevenção, entre outras. Além também de definir qual vai ser o público desse protocolo, e esse protocolo será a atualização ou um conteúdo novo. A partir do momento que se define uma problemática, os autores buscam evidências na literatura para amparar o seu estudo. Essa busca de evidências é feita numa base de dados, que pode ser o Medline, BVS, Cochrane e PubMed. Como é uma base de dados muito ampla, eles utilizam de ferramentas para direcionar a sua pesquisa. Dentre elas se destacam o uso de descritores, que são palavras-chave. Pode selecionar também conforme a linguagem. Geralmente na linguagem inglesa encontra-se mais trabalhos. Pode selecionar também pelo ano de publicação. E deve ser utilizado os artigos publicados nos últimos 5 anos e no máximo 10 anos, dando preferência para aqueles publicados mais recentes. Haja vista que ele está fazendo uma atualização de um protocolo ou criação de um novo protocolo. Outro critério de seleção é conforme o nível de evidência. Deve ser abordado estudos com maiores níveis de evidência, como revisão sistemática, principalmente aquelas que abordam a questão do pico, que é população, intervenção, comparação e desfecho, estudos de meta-análise, estudo randomizado controlado. A seleção desses trabalhos ela é feita pelo título, pela leitura do título do artigo e pelo resumo. A partir do momento que selecionou os trabalhos que vão ser abordados, os autores precisam referenciar essa bibliografia. Essa referência ela pode ser feita pela ABNT, o Vancouver e outras normativas. Quando se trata de Ministério da Saúde, utiliza-se a norma ABNT, mas dependendo da localidade, o destino desse protocolo pode se utilizar outras, como o Vancouver. Diante do levantamento na literatura, será elaborado um título. Esse título deve ser conciso e objetivo. Na introdução de um protocolo clínico deve conter a situação clínica, bem como a classificação internacional das doenças vigente, ou seja, o CID, e também as eventuais complicações e a morbimortalidade, ou seja, a carga da doença. Deve também conter as limitações que o tema envolve. Uma recomendação é que nessa introdução seja incluída a justificativa para a elaboração ou para a atualização do protocolo, sendo que deve envolver os avanços e as inovações da área. No objetivo do protocolo, deve conter a população para a qual está destinado, tanto de usuários quanto de profissionais envolvidos. E também deve conter o local, bem como as abordagens, além dos níveis de atenção envolvidos, que podem ser
básica, média ou alta complexidade. Além disso, deve conter os benefícios esperados com a implementação desse protocolo. No público-alvo, deve ser especificado para quem será voltado esse protocolo e deve ser caracterizado pela idade, pelo gênero, se possível, pela fase da doença em que essas pessoas estão, e também deve conter para quem esse protocolo não é voltado, ou seja, deve conter critérios de inclusão e de exclusão. Dentre as abordagens utilizadas para a elaboração de protocolo, pode haver uma abordagem de prevenção e também uma abordagem de diagnóstico. Na abordagem de diagnóstico, devem ser descritos os exames utilizados, tanto para manifestações clínicas típicas quanto manifestações clínicas especiais. Num protocolo clínico de abordagem voltada ao tratamento, ele pode ser um tratamento farmacológico e deve conter a dose da medicação, o princípio ativo, o tempo desse tratamento, bem como outras características. E também pode ser um tratamento não farmacológico e deve ser descrita as condutas que serão utilizadas. Pode ser pelo exercício físico, acompanhamento nutricional, pode ser também pela psicoterapia e mudança de hábitos. Se houver uma intervenção cirúrgica, é aí que ela deve ser descrita. Além disso, o protocolo pode ter uma abordagem também de reabilitação e de acompanhamento, sendo que no acompanhamento deve ser descritos os exames clínicos e laboratoriais, bem como seus valores de referência e parâmetros para a avaliação da resposta terapêutica. Quanto aos indicadores de implementação, eles serão utilizados para monitorar a implementação e os resultados obtidos pelo protocolo. Esses indicadores são importantes, pois ao construir um protocolo e colocá-lo em prática, é necessário identificar os possíveis erros para que posteriormente nós consigamos corrigi-los, além de inserir medidas para melhorar a execução, a fim de ter um protocolo coerente, eficiente e o mais completo possível. A exemplo disso, temos efeitos adversos e contraindicações significativas que irão nortear uma mudança na opção terapêutica. Temos ainda alívio de sinais de sintomas e critérios de cura, que também podem ser utilizados como exemplo para monitorar os resultados. Na avaliação da qualidade, iremos abordar, além da qualidade, o rigor metodológico e a transparência com o qual esse protocolo foi desenvolvido. Isso pode ser aplicado a protocolos relacionados a qualquer tipo de doença e em etapas dos cuidados em saúde, incluindo aspectos relacionados à promoção da saúde, saúde pública, rastreamento, diagnóstico, tratamento e intervenções. Nesse sentido, o protocolo passa pela avaliação de uma equipe de especialistas, a qual vai aumentar a confiabilidade desta avaliação. No que tange aos aspectos éticos, os organizadores deverão preencher e assinar a declaração de potenciais conflitos de interesse. Além disso, todos os participantes deverão assinar o termo de sigilo e confidencialidade, o qual vai garantir o anonimato dos participantes. E, por fim, o termo de esclarecimento e responsabilidade. Para este, o médico deve orientar e esclarecer todos os riscos e benefícios aos quais os participantes serão expostos, além de sanar todas as possíveis dúvidas para que eles possam expressar sua compreensão e concordância quanto ao que foi exposto. Quanto à formatação, ela será feita com base na ABNT ou em Vancouver, mas isso depende da editora. Após as etapas de elaboração do protocolo clínico, agora nós vamos apresentar um protocolo instituído pelo Ministério da Saúde em 2010 que aborda o tratamento da endometriose. No primeiro momento, fez-se uma busca dentro da literatura do Medline, do PubMed, onde se deu destaque principalmente para os artigos relacionados à meta-análise e ensaios clínicos randomizados. Foram identificados 4 meta-análises e 82 ensaios clínicos randomizados que abordavam a questão do tratamento e da diminuição da sintomatologia da endometriose. Foram excluídos artigos que não abordavam a questão do tratamento de forma satisfatória e também artigos que estavam em outras línguas que não fossem o inglês, o espanhol e o português. No segundo momento, se fez uma breve abordagem em termos de introdução, conceituando a endometriose como uma doença inflamatória de caráter crônico que se caracterizava pela formação de tecido fora da cavidade uterina. Fez também
uma breve epidemiologia onde se constatou que 10% das mulheres estão sujeitas a essa doença, sendo que as mulheres inférteis estão mais propensas a desenvolver a endometriose. No segundo momento, se aborda a questão da patogenicidade, onde se verifica que os fatores genéticos e distúrbios endometriais estão relacionados ao aparecimento dessa doença. Dentro da classificação internacional de doença, a endometriose foi classificada com CID-10, um N80, com uma subdivisão que vai do N80-0 ao N80-8. Dentro do caráter do diagnóstico, percebeu-se, através de um consenso europeu e também da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, que a melhor abordagem seria por via laparoscópica. Entretanto, alguns autores abordaram que quando a laparoscopia estivesse associada com a histopatologia, a sua sensibilidade poderia aumentar para 75% a 90%. Dentro dos critérios de inclusão, se aborda aqui mulheres que apresentam dor pélvica fora do tratamento adequado, mulheres que fizeram uso por anticoncepcional por um período de 6 meses, sem uma melhora clínica, e também aquelas mulheres que foram diagnosticadas através da laparoscopia. Dentro dos critérios de exclusão, nós temos a gravidez, o aleitamento materno e o sangramento de origem desconhecida. Esse protocolo clínico ele aborda como tratamento justamente o medicamentoso, o cirúrgico ou a combinação desses dois tipos de tratamento, sendo que foi identificado como um fármaco de melhores escolhas os anticoncepcionais que são instituídos pelo Ministério da Saúde, assim como o danazol. Também nós temos os análogos de GnRH, que também tem uma boa eficácia, sendo que a dosagem dessas medicações em termos do anticoncepcional foi instituído pelo Ministério da Saúde os anticoncepcionais com a sua dosagem prescritas e estabelecida por ele, o danazol na dosagem de 200 mg 2 vezes ao dia e os análogos de GnRH por via parenteral. Com base na literatura que foi abordada, o tempo de tratamento recomendado ele está entre 3 e 6 meses. E os critérios de interrupção estão naqueles pacientes que fazem uso dos análogos de GnRH, na qual não apresentaram uma melhora clínica por um período de 6 meses, além dos casos de recidiva. Nesse caso, deve ser encaminhado para um serviço especializado. Em relação à monitorização, percebe-se que aqueles pacientes que estão sob o uso do danazol, eles devem fazer uma avaliação no período de 4 a 6 meses, principalmente em relação à contagem de plaqueta. Já os pacientes que fazem uso dos GnRH, eles devem fazer um controle rigoroso, principalmente em relação à osteoporose. O acompanhamento após o tratamento ele se deve justamente por um período de 6 meses, principalmente para se fazer a interrupção tanto do danazol como do GnRH. A outra questão está relacionada principalmente à questão da referência, que ela deve ser listada, como foi feito dentro desse protocolo, em ordem alfabética, além de se colocar todos os documentos necessários que foram utilizados dentro desse protocolo. Nós temos o termo de esclarecimento de responsabilidade, que é um documento obrigatório, que ele deve conter informações tanto do paciente quanto do profissional que atendeu esse usuário, e esse termo ele deve abordar esclarecimentos sobre benefícios, riscos e os possíveis efeitos adversos do fármaco. Outro instrumento que foi utilizado está na ficha de farmacoterapia, que é um instrumento que visa avaliar informações relacionadas ao fármaco, informações sobre o profissional e sobre o cliente, além de todos os consultores e editores estarem sendo abordados dentro desse protocolo. E observa-se também que o protocolo clínico da endometriose foi um protocolo instituído pelo Ministério da Saúde que visa dar orientação para alguns outros ministérios com base em todos os critérios que foram abordados. Dessa forma, a gente agradece à Universidade Federal do Pará
e a professora doutora Marília Brasil.